Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente. Vamos continuar as correções do PET, volume 2 do ano de 2021, semana de número 5. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Se você gostar, curte aí, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e amigas. E desde já eu te agradeço. Muito obrigada! Vamos lá? Número 1. Nessa atividade, nós vamos observar a figura aqui embaixo, citar dois exemplos de ângulos agudos e obtusos e depois citar o ângulo complementar de cada ângulo agudo e o suplementar de cada ângulo obtuso. As informações dos ângulos iremos tirar dessa ilustração. Primeiramente, ângulos agudos, o que é? É quando a sua abertura em grau é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Quando for obtuso, a sua abertura em grau é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Complementar é quando a soma dos dois ângulos equivale a 90 graus. E suplementar é quando a soma dos dois ângulos de suas medidas equivale a 180 graus. Primeiramente, um ângulo agudo. Nessa ilustração, vamos tirar o ângulo B, que mede 30 graus. Vou colocar ele aqui. Quem é o seu complementar? É o 90 graus menos 30 graus, que é 60 graus. Ou seja, 60 graus é complementar do ângulo B. Outro ângulo agudo, 60 graus. O seu ângulo complementar é o 90 graus menos 60 graus, que é igual a 30 graus. Então, o ângulo complementar do ângulo D, que mede 60 graus, é 30 graus. Agora, vamos tirar dessa figura dois ângulos obtusos. Obtusos são maiores que 90 graus. O 120 é um ângulo obtuso, é o ângulo F. O seu suplementar é o 180 graus, tirando 120 graus, que é 60 graus. Ou seja, somando 60 graus com 120 graus, tem que ser 180 graus, para ser suplementar. Um outro ângulo obtuso, 150, o ângulo H. O seu suplementar é o 180 menos 150, 30 graus. É o ângulo suplementar do ângulo H, que equivale a 150 graus. Número 2. Nessa atividade, nós vamos encontrar o valor de x e y, calcular a medida de cada ângulo e depois classificar em agudo ou obtuso. Basta isso. Esses dois ângulos, eles são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, aqui tem que equivaler também 120 graus. Então, para encontrar o valor de x, nós vamos colocar 2x igual a 120. Deixa o x sozinho, divide 120 por 2, que é 60 graus. Esse ângulo é um ângulo agudo. Então, o valor desse ângulo aqui, nem precisava fazer conta, mas eu apresentei o valor de x. É igual a 60 duas vezes, que é 120 graus. Este ângulo, ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. E quando é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Bom, nós já temos o valor de x e de y, mas eu quero te mostrar uma outra coisa aqui interessante. Este ângulo aqui com este, eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles são iguais. Se este ângulo
vale 120 graus, este aqui também. E para encontrar x, se você não soubesse que era 60 graus, a soma dos dois ângulos equivale a 180 graus. Então, basta pegar 180 graus e tirar 120 graus. Encontramos 60 graus, que é um ângulo agudo, menor que 90 graus. 120, ângulo obtuso. Letra B. Vamos analisar. Eu vou traçar um segmento aqui e um outro segmento aqui para complementar. Aí o que acontece? Esse ângulo aqui, ele vale 138 graus. Nós vamos encontrar esse pedacinho até encostar nessa reta S. Para encontrar esse valor, basta você pegar 180 graus e tirar 138 graus, porque os dois são ângulos suplementares. A soma deles equivale a 180 graus. Então, este ângulo mede 42 graus. Lembre-se, 180 menos 138 graus resulta este ângulo de 42 graus, que é esse pedacinho. Agora, aqui temos um ângulo reto. Do lado dele também tem um ângulo reto. Eu formei ele. Agora, este ângulo aqui, ele é igual ao valor de y. Então, encontrando este valor aqui, sabemos o valor de y e de x. E para encontrar esse valor, basta eu pegar 180 graus, tirar 42 graus e 90 graus. Porque se você analisar, formamos uma figura aqui que é um triângulo. A soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus, a soma interna dos ângulos, tá bom? Então, 180 tira 42, tira 90, ficou 48 graus, que é o resultado desse ângulo aqui. Todos os dois são agudos, porque são menores que 90 graus. Se esse ângulo mede 48 graus, y mede 48 e x também. Pronto, encontramos o valor de x e de y. Lembre-se que o ângulo y com o x, eles são opostos pelo vértice, têm a mesma medida. Letra C, nós temos 110 graus aqui. Este ângulo formando com esse, a soma dos dois é 180 graus. Ou seja, esse ângulo, que tem a letra x, que nós iremos encontrar, somando com 110 graus, são ângulos suplementares. A medida deles, a soma deles, é 180 graus. Então, o ângulo x mede 70 graus, que é um ângulo agudo. Agora, x e y são ângulos correspondentes. Tem um ângulo dentro das duas retas paralelas e um ângulo de fora. Se são correspondentes, eles são congruentes, são iguais. Então, o valor de y é 70 graus. Os dois ângulos, x e y, são chamados de ângulos agudos. São menores que 90 graus. Número 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 graus e 6x menos 48 graus, determine. Letra A, o valor de x. Pessoal, ele falou que dois ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo, 5x menos 12 graus, eu vou chamar de ângulo A e o outro de ângulo B. Opostos pelo vértice, eles são iguais, tá bom? Para encontrar o valor de x, basta você colocar, por exemplo, pode começar de 6x menos 48 graus igual 5x menos 12 graus. Ou inverter, começar com 5x menos 12 graus, à vontade. Agora, para encontrar esse valor de x, eu vou fazer uma mudança de membros. O primeiro membro eu vou deixar números com letras. Já tenho 6x, eu vou transferir 5x para o primeiro membro, trocando o sinal. Igual, menos 12 graus, eu repeti no segundo membro. Lembre-se, segundo membro não pode ter letras. E o 48 negativo, passei para o segundo membro, trocando o sinal. 6x tira 5x, fica x.
eu devo 12, eu tenho 48, eu fico com 36, ou seja, o valor de x é 36 graus. Letra B. A medida desses dois ângulos. Vou calcular. O ângulo A, 5x menos 12 graus. No lugar de x, eu vou substituir por 36. 5 multiplicando por 36 e depois tirar 12. Ficou 180, 36 vezes 5, 180. Tira 12, é o valor do ângulo A, 168 graus. O ângulo B ele é igual, mas eu vou apresentar o cálculo. 6x menos 48 no lugar de x, eu coloco 36 multiplicando por 6. Resulta 216 graus. Vou tirar 48 graus. Resultou 168 graus. São idênticos. Concluindo, a medida do ângulo B é de 168 graus e do ângulo A também. Letra C, a medida do ângulo complementar de x. X equivale a 36 graus. Complementar é quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Se eu tenho um ângulo que mede 36 graus, falta quanto para 90 graus? Basta eu subtrair 90 graus de 36 e eu encontro o ângulo complementar do 36 graus, que é 54 graus. Número 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem e seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Letra A. Qual o valor de x? Se houve um corte chamado bissetriz, significa que o ângulo completo foi dividido ao meio. Se você analisar, nós temos um ângulo aqui que representa 90 graus. Cortou ele ao meio, sabemos que o valor de x é quanto? 90 dividido por 2, 45 graus. Então, basta fazer essa pequena equação. Soma do x mais x, que é igual a 90. X mais x é 2x. Aí dividiu 90 por 2 e 2 por 2 resultou o valor de x, que é igual a 45 graus. Na letra B, apareceu o corte bissetriz, significa que os dois ângulos têm a mesma medida. Então, o valor de x é 25. Pronto. Na número 5 é o seguinte, nós vamos calcular o valor de x, que representa os ângulos internos de um triângulo, e o ângulo externo, que é o de fora. E depois vamos classificar cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e medidas dos lados. Primeiramente, vamos encontrar o valor de cada ângulo interno. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Nós temos x mais x mais x. Precisa ser igual a 180 graus. Por que 3x? Porque temos 3 ângulos internos. Deixa o x sozinho, 180 dividido por 3. Encontramos o valor de cada ângulo interno. Agora, o externo é o seguinte, é este aqui. Ele somando com esse ângulo x que mede 60 graus, precisa ser exatamente 180 graus, porque eles são ângulos suplementares. A soma de suas medidas equivale a 180 graus. Se você tem 60, basta de 180 tirar 60 graus. Resultou 120 graus, que é o valor do ângulo externo. Quanto à sua classificação, quanto aos lados, nós temos esse lado que mede 4, esse também e esse também. Os 3 lados desse triângulo são iguais. Então, o nome dele é equilátero. Agora, quanto aos ângulos, os 3 ângulos internos são iguais. Eles são ângulos agudos, são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Quanto ao ângulo. Então, vamos encontrar primeiramente o valor dos ângulos internos, o valor de x. Somando os dois, mais 120, precisa ser exatamente 180 graus. Então, nós temos 2x, somando com 120, igual a 180 graus. Vamos transferir o 120 para o segundo membro, trocando o sinal.
180 tira 120, fica 60 e divide por 2. Nós temos 30 graus, o valor de cada ângulo. Agora o ângulo externo. Como eu tinha dito, este aqui, somando com o valor de x de 30 graus, precisa ser 180 graus. São os ângulos suplementares. 180 tira 30, nós temos 150. É o ângulo externo. Sua classificação quanto aos lados. Nós temos dois lados iguais. Dois lados iguais, o nosso triângulo isósceles. Agora, quanto aos ângulos, nós temos aqui dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Porém, temos um ângulo obtuso. Quando aparece um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Próxima figura, vamos encontrar o valor de x. A soma de x, esse ângulo aqui é um ângulo reto, ele mede 90 graus, somando com 37 graus, igual a 180 graus, lembre-se. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. 90 com 37, nós temos 127. Transfere para o segundo membro trocando o sinal. Estamos resolvendo uma equação muito simples. 180 tira 127, temos o valor de x para este ângulo, 53 graus. O ângulo externo, vamos encontrar ele. A soma dos dois é igual a quanto? 180 graus. Então, nós temos 180 tirando os 53 graus que já temos e encontramos o valor do ângulo externo, que é 127 graus. Classificação quanto aos lados. Os três lados têm medidas diferentes, ou seja, ele é um triângulo escaleno. E nós temos aqui, dentro dele, um ângulo reto, que mede 90 graus. Quando tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, quanto aos ângulos. Número 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, a figura abaixo. O segmento de reta AB tem um ponto médio M que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma medida de MB. Pessoal, vamos analisar um pouquinho aqui. Esse segmento AB foi dividido ao meio. Esse ponto aqui é o ponto médio. Ou seja, quando ele dividiu esse segmento AB ao meio, esse lado passou a ter a mesma medida que esse. E ele é o ponto médio dessa situação. Depois, nós temos o ponto P, que representa a mediatriz do segmento A. Ou seja, é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio, perpendicular. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Esse ponto, quando apareceu, que é a nossa mediatriz do segmento AB, ele nos demonstra que a medida de A até P tem a mesma medida de B até P. Eles têm os mesmos valores, as mesmas medidas. Uma das características que a mediatriz tem. Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual é a medida de AM, A até M, e depois de B até M? Se de A até B esse segmento mede 5 centímetros e o ponto médio cortou o meio, significa que cortamos 5 centímetros ao meio. AM mede 2,5 centímetros e MB ou BM mede 2,5 centímetros. Agora, calcule a medida do ângulo X. Pessoal, nós temos um ângulo do lado do ângulo reto. Significa que o valor de X também é um ângulo reto. E quanto mede? 90 graus.
Número 7. Um triângulo possui três mediatrizes que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3 de cada um dos seus lados. Ou seja, nessa ilustração aqui nós temos uma circunferência, tem um ponto de origem, aonde partiu todo esse procedimento da ilustração. Nele foi desenhado um triângulo dentro dele, dessa circunferência. O ponto de encontro das três mediatrizes, o ponto O, é chamado de circuncentro, e que por estar à mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC e no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura abaixo os vértices do triângulo A, B, C, que representem três casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das três casas, A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Pessoal, o centro é bem aqui. Então, a nossa piscina ficará nesse ponto. Aí basta colocar aí no PET o ponto P, a letra P. Pronto, só isso. Número 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Letra A. Qual é a medida do diâmetro da circunferência? Falou que o diâmetro é o dobro da medida do raio? O raio é o que sai do ponto de origem e encosta na circunferência. Ou seja, ele mede 3 centímetros. O diâmetro é o dobro dele. Então, nós temos um diâmetro de 6 centímetros. Letra B. Qual a medida da área do círculo? A fórmula para encontrar a área do círculo é A igual π vezes raio ao quadrado. Nós temos o raio, que é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado multiplicando por π. 3 ao quadrado é 9 vezes π, 9π centímetros ao quadrado. Letra C. Qual é a medida do comprimento da circunferência? Para encontrar o comprimento da circunferência, nós vamos usar essa fórmula. C igual 2 multiplicando por π, multiplicando pelo raio. Π não precisa substituir, tá bom? Nós vamos só repetir ele. O raio vale 3. Então, nós temos o 2 multiplicando por π e multiplicando por 3. Nós temos 6π centímetros, porque é o comprimento, é como se fosse o perímetro. Letra D. Qual a medida da área do triângulo? A área basta calcular com essa fórmula da área. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir nessa fórmula. Quem é a base? É o 4. Multiplicando pela altura, que é 2,5, e divide por 2. Nós temos 10 dividido por 2, que é igual a 5 centímetros ao quadrado. É a área do triângulo. Número 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X, depois escreva o nome dos polígonos e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Primeiramente, nós vamos calcular a medida do ângulo, que é o valor de x. Se aqui vale x, aqui também vale x, aqui. Se aqui vale x, aqui também, aqui também. Então, para encontrar o valor de x, nós somamos os 3 ângulos internos e igualamos a 180 graus. X igual a 180, deixa o x sozinho, 180 dividido por 3. Encontramos o valor de x, que é 60 graus. Ou seja, todos os ângulos
que são representados pela letra X, medem exatamente 60 graus. Os dois triângulos são regulares, lembre-se disso. Se tem três ângulos iguais, idênticos, com as mesmas medidas, significa que os lados também têm as mesmas medidas, são iguais. Por isso, são triângulos equiláteros, os dois. Então, todos os dois chamam triângulo equilátero. Agora, nós vamos diferenciar de inscrito ou circunscrito. Quando que o polígono está inscrito? Quando ele for desenhado dentro da circunferência. E quando ele é circunscrito? Quando o polígono é desenhado fora da circunferência. O triângulo foi desenhado dentro da circunferência, ele está inscrito. E aqui o triângulo foi desenhado fora da circunferência, então ele é circunscrito.